Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos terminar o livro de Gênesis. Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 50. Vamos lá, vamos começar? Bom dia, meu povo, a paz do Senhor, sejam bem-vindos, glória a Deus. Esse dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Bendito é o nome do Senhor. Vamos lá. Gênesis 50. José atirou-se sobre o seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordens aos médicos para que estavam ao seu serviço, que embalsamassem o seu pai Israel. E eles o embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo do embalsamento. E os egípcios choraram a sua morte por 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte de Faraó: se posso contar com a bondade de vocês, falem ao Faraó ao meu favor. Digam-lhe: meu pai fez prestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte, sepulte-me no túmulo em que preparei para mim na cidade de Canaã. Agora, pois, peço-lhe que me permita partir e sepultar o meu pai. Logo depois voltarei. Respondeu o Faraó: faça o sepultamento de seu pai, como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do Faraó, as autoridades da sua corte, todas as autoridades do Egito. Além deles, todos os da família de José e os seus irmãos, e todos os da casa de seu pai. Somente as crianças e as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. Carruagens e cavaleiros também os acompanharam. A comitiva era imensa. Chegando à eira de Atade, perto do Jordão, lamentaram em alta voz, com grande amargura. E ali José guardou 7 dias o pranto pela morte de seu pai. Quando os cananeus que ali habitavam viam que aquele pranto na eira de Atade, disseram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado de Abel-Mizarim. Assim, fizeram os filhos de Jacó, que este lhe havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que com o campo de Abraão tinha comprado de Efron, o hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar o seu pai, José voltou ao Egito e com os seus irmãos e com todos os demais que tinham acompanhado a bondade de José. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros dos pecados dos seus irmãos e que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa o pecado do servo de Deus do seu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos nós, teus escravos. José, porém, lhe disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, sustentarei vocês e os seus filhos. Assim como os tranquilizou, lhe falou amavelmente. A morte de José. José permaneceu no Egito com toda a sua família, a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a 3ª geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José lhe disse aos seus irmãos: estou à beira da morte. Deus certamente virá em meu auxílio e tirará vocês dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó.
E José fez o que os filhos de Israel lhe prestassem juramento, dizendo: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e depois, embalsamado, foi colocado no sarcófago no Egito. Olha que interessante esse texto. Mais uma vez o povo fez o caminho de volta e foi muita gente. O texto diz que a comitiva era imensa. Olha só, Jacó morre nos braços de José. Olha só que coisa bela, olha que forte, olha que intenso. Jacó morre, mas onde Jacó morre? Nos braços do filho da mulher amada. Nossa, como Deus ele é cirúrgico. E ele morreu. Quando ele morre, ele pede para José fazer um juramento de que José levaria o corpo dele lá para Canaã. Ok, para ser enterrado com Abraão e Sara. A gente até conversou sobre isso ontem, com Isaac e Rebeca e com Lia. Então ficou Jacó e Lia lá no túmulo de Manri. Só que o que me chama a atenção nesse texto é que a comitiva era imensa. E eles foram até Canaã. E eles enterraram Jacó. Eles levaram um tempinho porque eles ficaram na beira do rio Jordão, chorando por 7 dias. E depois eles chegaram lá sem o menor problema e enterraram. Gente, foi tão simples. Foi extremamente simples. Vocês perceberam que não havia dificuldade? Quantas vezes no texto de Gênesis eles fazem esse trajeto? Foram, voltaram, foram, voltaram, foram, voltaram. Agora, mais uma vez, na morte de Jacó, eles foram lá, levaram Jacó sem o menor problema e voltaram para o Egito. É muito simples, o caminho é curto. Eu não sei se o caminho ele é de 8 quilômetros, ou ele é de 5, ele é de 10, 15 no máximo. Ele é muito pequeno o caminho. Dizem que do jeito que as pessoas voltaram da terra do Egito, levaria, por causa das crianças e do gado, levariam 14 dias só. Eles foram em 8 dias. Né? Aqui diz 3, sabe? 3 dias, 2 dias, mas não pode ser 8 quilômetros, porque ninguém anda 3 dias, 8 quilômetros. Deve ser um pouco mais, né? Eu fiquei um pouco confusa aqui na questão da dimensão. Depois, se alguém puder pesquisar qual que é a distância entre o Egito e Canaã, pra gente poder falar certinho aqui no devocional. Se vocês conseguirem pesquisar, me fala. Então, era muito simples. Sabe quando você tem o que é simples na sua frente e você decide não fazer o que é simples? Presta atenção, eles só queriam voltar para a terra prometida. Mas olha onde estava o coração dele. Quando você quer voltar para o lugar de onde você nem deveria ter saído, e você coloca toda a sua angústia, toda a sua tristeza, todas as suas marcas, todas as suas máculas na frente daquilo que Deus tem, o que é simples se torna complexo. A gente depois vai ler o texto de um rei que ele se tornou como um animal. Ele comia capim. 9.000 quilômetros. Ô, Mari, obrigada, viu? Isso mesmo. Mas não é muito longe. Aí você, olha eu falando 8 quilômetros. Eu ia falar 8.000, falei 8, né? Mas tá bom. Presta atenção, 9.499 quilômetros. Obrigada, Jaque. Gente, é muito pouco. São 14 dias. Poliana, é 9.500 quilômetros, tá? É 9.500 quilômetros, mas vocês param para pensar que isso é pouco? Isso não é muito. Para eles ficarem 40 anos perdidos, rodando em círculos. A Bíblia diz que eles rodavam em círculos. Sabe o que mais me angustia? É ver que às vezes a gente roda em círculos. Tem época da minha vida eu falo, Deus, para, chega. Chega que aqui eu tô rodando em círculo. Você já fez esse chega? Deus, me ajuda, eu preciso chega. Eu preciso de uma saída. Eu lembro que uma vez eu fiquei orando uns 3, 4 meses todos os dias. E a minha oração era, Deus, chega.
Eu estou rodando em círculo e não estou vendo um palmo na minha frente. Você já fez essa oração? Você já deu um chega pra você? Não dá. Às vezes, quando você tá vendo uma situação, você tá ali parado, olhando tudo acontecendo na sua frente. Você não sabe nem como agir. Tudo começa no mundo espiritual. Digita aí pra mim. Vamos lá. Tudo começa no mundo espiritual. Vamos lá. E você falou aqui, a Mari falou, eu estou rodando em círculos, já fiz milhões de vezes, já fiz o chega milhões de vezes, mas eu não consigo. Sabe por quê? Porque, vamos lá, primeiro escreve para mim no chat, todo mundo que puder. Tudo começa no mundo espiritual. Então, dizer chega e falar isso, falar chega, vai subindo, o tudo começa no mundo espiritual, pra gente falar só uma voz, todo mundo, isso mesmo. Tudo começa no mundo espiritual. Então, quando esse conceito ele tá bem claro na nossa mente, o primeiro passo é orar. Tudo começa no mundo espiritual. Eu sabendo que tudo começa no mundo espiritual, eu não posso simplesmente achar que Deus vai fazer tudo sem eu fazer nada. Sabe quem é o anjo? Sabe quem é o alecrim dourado? Sabe quem é o santo anjo do Senhor que vai te ajudar? Sabe quem é que vai fazer acontecer? Você. Primeiro ponto, tudo começa no mundo espiritual. Segunda coisa que você precisa, se movimentar. Se movimentar. Então, você não vai conseguir se movimentar, provavelmente, no seu ponto de dor, entende? No seu ponto de dor. Por isso que eu amo ficar falando, pega pesado na academia. Por quê? Tudo começa no mundo espiritual. O seu cérebro, para ele identificar o chega e agir no chega na sua área aqui. Então, vamos supor que você esteja com um problema seríssimo profissional. Vai escrevendo. Tudo começa no mundo espiritual. Então, aqui você está com um problema na sua vida profissional. E você falou, chega. Chega, eu não vou mais rodar em círculo aqui. Só que você não faz ideia de como você vai agir no mundo espiritual. No mundo real e físico, para que aquilo ali dê o chega. Você não faz ideia. Reclamar, a gente não vai reclamar. Então, eu vou em outra área que seja mais fácil para mim, mais fácil. Eu vou movimentar o mundo real aqui, a terra, em outra área, para que aquela área seja alcançada. Vou dar um exemplo. Você consegue fazer um jejum? Não. Então, não dá. Então, tem que conseguir. É muito fácil. Então, a gente consegue fazer um jejum. Poliana, eu não faço ideia de como faz jejum. Vai lá nos destaques, eu deixei um destaque sobre jejum belíssimo. Se você ir lá e prestar atenção em todos os vídeos, todos os posts, todos os stories, tudo você vai aprender. Então tá. Então aqui é o meu problema. Aqui é onde eu vou movimentar. Tudo começa no mundo espiritual. Começou no mundo espiritual, a primeira coisa que eu vou fazer é um jejum. Até quando? Aprende comigo. Até que. Se você precisar de fazer esse jejum por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, você vai fazer. A verdade é essa. Então, tudo começa no mundo espiritual. E para que você vai fazer o jejum? O jejum para o seu cérebro, para que a oração alcance o mundo espiritual, mas o seu cérebro, através do jejum, pense em uma saída para te tirar do jejum. O seu cérebro precisa começar a funcionar de forma a você sair do jejum. Entendeu? Então, eu estou com um problema profissional e eu tirei, sei lá, o que eu tirei? Tirei o café. E eu amo café. Então, eu preciso que o meu cérebro, ele funcione. Eu preciso que o meu cérebro trabalhe a meu favor para que ele me dê uma saída para minha vida profissional e eu simplesmente saia desse ciclo profissional horroroso. Pronto. Ele te dando essa saída até que, sei lá, levou 8 meses. Pronto. Aí eu celebro a vitória. Eu consegui ter uma saída. E aí eu vou começando a aplicar aquilo que o meu cérebro gerou. Só que para eu aplicar, eu tenho que fazer outro jejum. Entendeu? Esse é o pulo do gato. Por quê? Porque é um jejum que eu vou
só vou finalizar real quando eu tiver o ápice, sei lá, quando eu tiver um cumprimento daquela promessa. Mas vamos lá. E eu gosto também, além de jejum, você movimentar uma área mais fácil para você. Então, o que é uma área mais fácil para você? Sei lá, eu gosto muito, por isso que eu falei para as pessoas, eu gosto muito de movimentar a academia. A academia. Então, quando você chegar na academia, você não vai colocar HIIT, treino 2022. Gente, pelo amor de Deus. Você não vai colocar essas músicas que rolam na rede vizinha. Não vai. Você vai simplesmente falar para você mesmo. Aqui é o meu momento de produzir. Eu vou gerar força no meu corpo e eu me superando aqui, eu consigo pensar numa estratégia. Então, quando você chegar na academia, aqueles 5 primeiros minutos que você se aquece na esteira ou na bicicleta, já vai orando os 5 minutos. Olha, eu consagro esse treino em prol da minha vida profissional. Eu preciso pensar. Poliana, pensa. Aí você se chama, você fala, fulano, pensa. Você tá aqui, você tá pegando força, você tá fazendo o que tem que ser feito. Por quê? Porque eu tô aqui para pensar numa saída. Então, você expõe o seu corpo a um desconforto. Ah, você pode fazer outra coisa? Pode fazer outra coisa. Sei lá, você pode começar a varrer a casa todos os dias, a passar um pano na casa todos os dias, a lavar, secar e guardar a louça todos os dias, a arrumar a sua cama todos os dias. E isso você fala para você, essa cama tá sendo arrumada porque eu preciso pensar numa saída. Vocês entendem? A saída que você precisa para você pensar. Ouve o devocional da Poli durante a esteira. Ótima ideia, minha irmã faz isso. Ela escuta os devocionais enquanto treina, tá? Ela faz isso. Ela diz pra mim, olha, é ótimo, que é o tempo do meu treino, é o meu devocional. E ela faz exatamente dessa forma. Ela bota no e-mail, no YouTube e só vai. Que às vezes o devocional fica grande e quando acaba no meio do treino dela, ela escuta 2. Pronto, olha só. Então você pode escutando o devocional e ali o seu cérebro, você não vai pra academia para pegar o pezinho de um, você vai pra academia para se esforçar, a Paty também, né, Paty? Você vai pra academia para você, fortalecer a sua musculatura. Por que eu gosto da academia? De sempre botar a academia no jogo? Porque a academia é um campo que ela pode te fazer pensar em todas as áreas da sua vida. Eu já treino, então treina mais. Eu já treino, então faz o exercício mais devagar. Eu já faço, então faz o exercício com mais força. Eu já faço, então zera a máquina. Duvido. Não tem como. Ah, gente, você vai falar que você tá zerando máquina? Eu não zero. Então, a gente vai fazer isso. Então, o seu cérebro precisa pensar em uma saída inteligente para que você resolva aquele problema. Sem pensar em uma saída inteligente, você vai ficar girando em círculos. Então, a gente movimenta o mundo espiritual através do jejum e através da oração, mas a gente movimenta o mundo real em uma área que é totalmente nada a ver com a área que a gente está passando um problema. E quando você movimentar essa área que é nada a ver, eu quero que você faça com esforço. Então, se eu precisar, olha, tá vendo? Já é uma resposta, olha só, ainda falei a área que você tá precisando, né? Essa madrugada não dormi tentando pensar numa saída na vida profissional mesmo. Obrigada pelo devocional de hoje. Deus é tremendo, Deus é tremendo. Então já sai daqui e vai correr. Quando você achar que vai morrer, você corre mais 10 minutos. Sabe? Quando você fala assim, agora eu não dou conta. É os últimos 10 minutos que você vai correr. Sabe por quê? Porque você vai provar pra você, pro seu corpo. Quando o seu cérebro falar, para que você vai morrer. Você não coloca muita velocidade, você coloca intensidade. Então, daqui você vai pra esteira. Você vai pra esteira, não corre no 12, que senão você não vai conseguir pensar. Corre no 8, corre no 8,5, corre no 9. Então, quando você estiver falando agora eu morro, você corre mais 10 minutos. Por quê? Porque o seu cérebro, para ele pensar numa saída inteligente, para ele pensar em um movimento, você precisa, quando você estiver achando que não dá conta mais, você precisa fazer 5 minutos de esforço a mais, 10 minutos. É aquela hora que você tá quase morrendo e você vai falar assim, eu morri?
sei lá, é 3 de 15, então hoje eu vou fazer 3 de 17, porque eu preciso pensar, não é? 3 séries de 15 que a gente faz, então hoje eu vou fazer 3 séries de 17 bem devagarzinho. Pra quê? Pra eu pensar, talvez você nem aumente peso, mas aumente a intensidade. Ah, Polly, eu não tenho como pagar a academia. Vai pra rua, vai no parque. Quantos anos eu corri no parque? Quantos anos eu treinei no parque? Quantos anos e anos e anos e anos eu treinei no parque? Na hora da pandemia, foi o parque que me salvou. Então é isso, tá? Para você pensar numa saída inteligente, precisa de jejum, precisa de oração, mas precisa de uma ação. E eu gosto que essa ação, então, se você ainda não conseguir pensar, tenha um ato de esforço pela sua vida secular. Ah, você consegue arrumar seu quarto? Ah, você consegue arrumar sua cama? Falei, mas o que minha cama tem a ver? Tem a ver que enquanto você traz ordem para sua casa, o seu cérebro consegue pensar em uma outra saída inteligente. E aí você vai concentrada na decisão que você vai tomar, tá? A gente vai falar sobre isso domingo que vem. Então a gente para pensar que era simples. Não era complexo, gente. Não era. É isso que eu quero deixar claro. Era simples, não tinha necessidade de uma geração inteira morrer. Não tinha a necessidade. Existe um tempo determinado sobre todas as coisas. E o tempo daquele povo, primeiro era um tempo de 14 dias, depois era um tempo de 40 dias, eles ficaram 40 anos. Aquela viagem poderia ser feita em 14 dias ou em 40 dias. E foi feita em 40 anos, gente. São anos, são 40 anos. É tão surreal pensar nisso que talvez eu e você estejamos rodando em círculos 1 ano, 10 anos, 15 anos, 10 anos, 40 anos e não saindo do lugar. Sabe qual é o ponto principal da gente não sair do lugar, girar em ciclo? É você focar no seu problema e não em resolver o seu problema. Porque aquele povo estava cansado do maná. Depois aquele povo estava cansado da carne que vinha para eles para comer com maná. Até carne eles comiam, sabe? Depois aquele povo, sabe qual era? O grande ponto, o grande pulo do gato do povo, a idolatria. Então eles eram um povo, então Deus esperou uma geração morrer por causa da idolatria do coração deles. Analisa o seu coração, veja quais são os pontos de idolatria. Existem 3 idolatrias na terra. A primeira idolatria é contra falsos deuses. A segunda idolatria é contra pessoas e circunstâncias de pessoas. E a terceira idolatria é contra coisas. Então analisa qual é o ponto de idolatria do seu coração. Porque a idolatria foi a grande questão que fez com que eles vissem só pelos olhos deles. Entende? O grande ponto foi a idolatria do coração desse povo. E a segunda coisa que eu quero contar para vocês, eles vão lá em terra, Jacó volta, é que o peso da culpa. Gente, pelo amor de Deus, gente, já tinha passado mais de 20 anos. 20 anos, gente, não são 20 dias. Já tinha passado mais de 20 anos. José já tinha colhido os irmãos, já tinha colhido toda a família, já estava ali. Pai morre. O que os irmãos pensaram? Deixa eu voltar no passado, no meu erro, na minha culpa. Deixa eu voltar no que eu fiz e não me acertei. Cuidado. Às vezes as pessoas, elas vivem de culpa a vida inteira. Eles vivem de culpa o tempo todo. Eles ainda estavam vivendo um momento de escassez. Eles não tinham como sair dali. Sabe o que eles fazem? Eles bolam outro plano e outra mentira. Porque eu não vi Jacó falando assim para os irmãos. Porque se eu tivesse falado, estava escrito aqui. Não estava. Então os irmãos chegam e José fala assim, meu Deus, ele vai agora, o pai morreu, ele vai nos matar. Eles chegam de José e bolam um plano mentiroso. E eles falam, sabe, José, então, é que o pai falou que era pra gente te falar. Olha, gente, olha como eles pensam, igual o nariz deles, sabe? Que não é pra você fazer maldade com a gente, pelo que a gente fez com você. E José chorou. Para você ver como José era um homem, sabe, bondoso. José era um homem que sentia. Ele não, já prometi, eu já dei para vocês isso aqui. E eles se ajoelharam mais uma vez, se declararam escravos mais uma vez de José. Só para vocês verem, para a gente ver
o quanto José tinha um coração bom e o quanto aqueles irmãos dele eram mentirosos. A gente não pode viver de culpa. Quando você não resolve o seu passado, você vive a vida inteira de culpa. Vai lá agora e resolve o seu passado. Porque senão essa culpa, volta e meia, vai voltar pro seu coração. Vai voltar, vai voltar, vai voltar e vai voltar. E eu não quero que nem eu nem você vivamos de culpa. Eu não tenho como resolver. Lembra? Mundo espiritual, mundo real. E seu cérebro vai criar uma saída para você resolver essa culpa. Não fique preso em culpas do passado. Não deixe a sua vida inteira girar em torno de uma culpa. Eles já estavam passando dos quase daqui a pouquinho já era 30 anos de culpa. A vida inteira se sentindo mal, se sentindo culpado. Só que José era um homem livre. Ele reconhece aqui que Deus bolou um plano. Ele falou, gente, Deus bolou um plano para salvar todo mundo. Vocês estão pensando aqui, ó. Deus me colocou aqui, ó, para salvar. Sabe por que fui eu escolhido? Porque eu iria ajudar vocês. José não pensava como os irmãos. José pensava, nossa, quantas pessoas eu ajudei, quantas pessoas eu contribuí. E é verdade. Deus bolou um plano, contou com José e ele disse assim, se Deus bolar um plano hoje e contar com você, você vai dizer sim? Eu vou. Só que esse plano talvez requer que você perdoe os seus acusadores, requer que você ame, requer que você abra mão do ódio, da ira, abra mão de sentimentos, abra mão de circunstâncias. Será? Será que Deus pode contar com você? Será que se Deus tiver um plano para salvar a vida de muita gente, Ele conta com você? Mas Ele só vai contar com você se você estiver disposto a amar, se você estiver disposto a perdoar e se você estiver disposto a ir até o fim. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos dê saídas estratégicas para resolver as nossas demandas. Espírito Santo, conta conosco, Senhor, que o nosso cérebro consiga pensar no Teu reino, que nós consigamos entender o que o Senhor tem e que a Tua vontade seja feita na nossa vida, porque a gente sabe que ela é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, amém. Coloca uma coisa no seu coração, você não vai morrer no deserto. Deserto não é um lugar para você. Deserto é um lugar de pessoas orgulhosas. Deserto não é feito para os filhos de Deus. Amém? Você não vai morrer aí. O Senhor vai te tirar daí, vai transportar você para o reino do Filho, do amor dele. E você vai ver, e todos verão a manifestação da glória do amor de Deus na sua vida. Você tem que acreditar. E você tem que trabalhar e batalhar para que essas coisas aconteçam na sua vida, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até amanhã. E assim a gente encerra o livro de Gênesis. A partir de amanhã, nós vamos continuar no texto de Êxodo. Já vamos começar um novo texto, hein? Será incrível. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.